Você está trabalhando de graça e nem percebeu a verdade sobre entrega grátis de bateria. É isso aí. Eu quero compartilhar com vocês um negócio que já passei há muito tempo atrás e a entrega grátis e instalação gratuita, isso aqui não existe. O que existe é você cobrar a visita do técnico e eu vou explicar para você como que a gente saiu dessa briga, dessa discussão com clientes quando a gente não utilizava essa estratégia sobre a forma de comunicação no ato da venda. Para você que ainda tem problemas, tá? Eu sei que tem muita loja de bateria, eu participo de alguns grupos e a gente participa dentro do grupo Acelera Bateria. Lá a gente vê a dificuldade de vários lojistas passando com essa discussão sobre como cobrar ao pós-venda, né? Cobrar sobre a questão de carga, cobrar para poder ir até o local, cobrar talvez na hora da venda. E tudo isso você precisa entender que você precisa deixar bem claro na hora da venda. Aqui na lousa tem outros assuntos que a gente vai trazer isso aqui, mas primeiro de tudo, entrega grátis e instalação gratuita, isso não existe, tá? Você precisa entender o seguinte, a gente sabe que no marketing do nicho de bateria é um conteúdo muito antigo. Entrega grátis e instalação gratuita. Isso aí é coisa de 20 anos atrás. E se você parar para imaginar, igual eu falei, há 20 anos atrás, a taxa de entrega e instalação na casa de um cliente era muito baixa. Porque as pessoas faziam funcionar o veículo e os carros mais antigos, eles davam até tranco e iam até o local. Então a porcentagem de venda era maior de pessoas indo até as oficinas, fazendo a troca no local, do que os eletricistas indo até o local. Só que nos últimos 10 anos, essa taxa ela inverteu. Hoje, dificilmente um carro que ele é câmbio automático, que ele já é totalmente eletrônico, você consegue funcionar esse carro, tipo, ir até o local. Então, essa parcela inverteu. Hoje, mais de 80%, 90% dos carros, você tem que ir até o local. E aí, existe essa publicidade da década de 90, década de 80, aonde a entrega e instalação é grátis. Que lá atrás, isso era uma chamada de ação que servia, mas não existia, ninguém saía, um eletricista para fazer funcionar, era muito pouco caso. Só que com o passar do tempo, o que aconteceu? Os lojistas, eles não se atualizaram. E essa ideia de entrega e instalação grátis ficou na cabeça dos clientes. E como que a Baterias Matias conseguiu sair dessa briga e cobrar pela visita, quando no caso não é defeito de bateria? Você precisa entender o seguinte, quando a gente fala sobre essa questão de cobrar a visita do técnico, eu vou mostrar para vocês aqui assim, ó. A gente vai ter uma situação, o cliente folgado. Esse cliente folgado, infelizmente, ele não é o seu cliente. Então, se esse cara ele não é o seu cliente, você precisa entender o seguinte. A sua cobrança do seu serviço já começa no ato da venda. A gente trabalha com CRM, tá? Quem não sabe o que é um CRM, é um sistema de atendimento do WhatsApp, então a gente tem todos os nossos WhatsApps logados em um sistema, então eu tenho essa visão, porque eu não fico dentro da loja. Hoje a nossa equipe, graças a Deus, eu tenho uma operação 100% que não depende de mim. Então, dentro desse atendimento, eu consigo até enxergar o que está acontecendo. Só que a gente tem scripts de venda. E quem faz parte do Acelera Bateria, quem comprou o acesso à área de membro, eu disponibilizo lá também os scripts que a gente utiliza aqui na loja. E algumas lojas já estão começando a fazer isso e já sentiu a facilidade de poder cobrar no ato da venda. Por quê? Todo o cliente que chega na sua loja, que chega no seu local, ou ele entra em contato com você, principalmente por telefone, quem manda na venda é o lojista. Não existe isso que o cliente manda na venda. Isso é coisa do passado. E se você não faz isso, se você não cobra pelo serviço, você não tem margem líquida. Então, como que você vai cobrar do seu cliente? Você vai parar de dar essa ideia que a entrega e instalação é gratuita, tudo bem. Só que quando não há defeito, no caso ali, quando no caso você não faz a venda, que você vai até o local e não é venda, tem que cobrar a visita do técnico. Vou dar um exemplo muito simples. Se a sua máquina de lavar roupa, se a sua televisão, se qualquer produto eletrônico na sua casa vir dar defeito e você chamar um técnico para ir até o local, ele não vai cobrar de você caso ele faça a prestação de serviço. Em tese, ele já está alocando o valor da cobrança. Só que se ele for até o local e a sua máquina tiver com outro defeito que ele não possa arrumar, ele vai cobrar a visita dele, e é no mínimo R$50.
Isso para qualquer profissional do ramo. Se você pedir um hambúrguer numa hamburgueria, um lanche, você vai cobrar a taxa de entrega. Você vai ter que pagar isso aí. Então, assim, o nicho de bateria eu não entendo. Eu sei que essa culpa é dos lojistas mais antigos. É lá do tempo de 90, 80, 70, que onde surgiu essa publicidade que a entrega e instalação é grátis. Só que com o passar do tempo, o nosso setor automotivo, ele inverteu. Os carros não dão mais tranco, não pode. É totalmente diferente. Só que a publicidade continuou. E aí hoje a dificuldade de cobrar dos clientes é por causa de novas estratégias. E os clientes, eles pagam. Eu falo para você porque eu estou no mercado há mais de 16 anos e há mais de 8, 9 anos eu trabalho com marketing digital, trabalho com a minha loja aqui e a gente conseguiu implementar isso. Então, volto a dizer, você só vai cobrar do seu cliente se você não fizer a venda. Então, a entrega, a instalação, ela serve no ato de uma venda concluída, correto? Então, vou te dar um exemplo mais claro. O cliente entrou em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, e ele solicitou os modelos de bateria, a gente fez ali, seguiu o script de venda. Aqui eu tenho sim o script que os meus colaboradores eles seguem esse script. Primeiro saber localização, o segundo ponto é entender qual que é a marca e o modelo do ano desse veículo, passar os modelos corretos. Depois a gente tem mais algumas scripts que a gente utiliza para dar os ganchos de fazer com que o cliente entenda e tudo mais. Quando ele confirma o endereço, o modelo da bateria, tudo certinho que ele quer. O último script que a gente manda para ele é o script de confirmação de venda e lembrando ele que se no caso o nosso técnico for até o local e não for defeito de bateria, a gente cobra a visita do técnico, que é R$50. Dependendo da localização, a gente troca os 50 por R$30, que às vezes é mais próximo do nosso local. Então a gente cobra sim a visita do técnico. E esse cliente na ponta, que é o famoso cliente satisfeito, a gente vende todos os dias assim. A nossa loja trabalha dessa forma. Eu estou no mercado há muito tempo. E isso, eu saí dessa briga de quando as pessoas... eu sei que tem o seu que lá, vocês cobram entrega e instalação. Não, gente, não cobram entrega e instalação. Se você for comprar a bateria conosco e essa bateria for uma venda direta, você a sua bateria está com defeito, você comprou a bateria, a gente até faz, porque no caso a gente está vendendo a bateria, confirmando a venda. Porém, no nosso script de venda, a gente já deixa bem claro, se não for defeito de bateria, a gente tem a nossa cobrança em cima da visita do técnico. Eu tenho clientes de outros nichos, como advogados, dentistas e biomédicas, que uma avaliação para você sentar e ficar 1 hora ali para poder passar o seu problema para o profissional, eles cobram no mínimo 100, 150, R$200. É inadmissível o nosso colaborador, o nosso técnico que trabalha no chão, que está ali verificando o alternador, motor de partida, resolvendo o problema do cliente, que é o problema do cliente, não é o seu. Resolvendo o problema do cliente, não é o problema da sua loja. Que muitas das vezes não é defeito de bateria, você não cobrar nada, você deslocar um carro. E eu vejo muita gente que trabalha com carro, não trabalha com moto. Um exemplo, a gente tem motos aqui na loja. A nossa logística está baseada hoje em 5, 6 motos. Então, assim, a gente está crescendo, precisa ter mais motos, contratar mais pessoas. Então, a gente tem um processo muito bem desenvolvido aqui. Mas é inadmissível você não cobrar a visita do técnico. E isso é marketing, tá? Você precisa entender o seguinte, isto é marketing. Se você não entender o marketing, você vai ficar sempre travado nessa questão. Você vai dar entrega grátis, você vai fazer instalação gratuita, você vai dar de graça a visita do técnico para ele, e esse cliente que é folgado aqui, ele não vai entender que esse custo que você tem do técnico, de ferramenta, moto, logísticas, e até talvez muitas das vezes a gente investe aqui no nosso técnico conhecimento de ferramentas, conhecimento de várias coisas. E o segredo está na onde? Procedimento de garantia. Procedimento de garantia. Volto a dizer, a sua cobrança do seu cliente, ele vai estar na hora da venda. E na hora da venda, que você concluiu a venda, após a observação pela ligação ou pelo WhatsApp, que você deixou bem claro, se não for defeito de bateria, você vai cobrar a visita do seu técnico, que é no mínimo R$30, R$50. Dependendo da logística, é R$50, no mínimo. Após o seu técnico foi até o local e ele verificou que realmente é defeito de bateria, essa pessoa não vai pagar a visita do técnico. Por quê? Porque você fez a venda da sua bateria. Então isso é muito importante. Você tem um ticket médio maior porque você vendeu uma bateria de 400, 500, R$600. Então isso é fluxo de caixa para sua empresa. E você validou realmente e
na ponta, você resolveu o problema de uma pessoa, você resolveu o problema dessa pessoa que estava disposta a ir para o trabalho, para poder ir no hospital, para fazer alguma solução do dia. Então, resolveu o problema dela. Ela está satisfeita com você, ela está feliz, ela não está nem preocupada, talvez, em tanto ali, em mais essa questão de pagar, porque resolveu o problema. A hora que deu a partida, funcionou o carro, nossa, que maravilha. Aí que entra o X da questão e o pós-venda, que muitas lojas não fazem. Você vai fazer o seguinte: quando você acabou de instalar a bateria, você, no caso, o seu técnico, você precisa passar essa informação para ele. Você precisa deixar o procedimento, tá? A gente tem o quê? Um procedimento de garantia. É um papel que ele fica grampeado junto com o certificado de garantia, com os nossos procedimentos avisando nesse papel, junto com o certificado, que se a bateria dele vier a descarregar, eu vou falar de longe aqui para não precisar ler, mas eu vou mostrar para você. Se vier a descarregar, a gente cobra o serviço de carga. Se tiver que deslocar um técnico da nossa empresa até o local, existe uma cobrança do valor do nosso deslocamento. Se, no caso, ele vier até a loja, não teria uma cobrança de deslocamento, mas existe uma cobrança de carga, até de fato para testar a bateria, e se realmente essa bateria tiver constatado defeito, ou então no caso ela for trocada pelo fabricante, a gente estorna o valor da carga. Porque assim, ó, o cliente na ponta, por isso que eu falo que o cliente muitas vezes são os clientes folgados. Eles acham que ele comprou uma bateria, que ele comprou um seguro. E não, pô, às vezes ele coloca a bateria no carro dele, no outro dia amanhã, o pneu amanhece murcho. Ele vai ligar pra você e fala assim: amigão, comprei bateria com você ontem e o meu pneu murchou. O que eu faço? Você consegue vir aqui encher o pneu pra mim? Tipo, isso não existe. Mas isso, infelizmente, é o nosso mercado. A gente precisa educar os nossos clientes. E como que você educa os seus clientes? Como que a gente educa uma criança? Como que a gente educa as pessoas? É ensinando e mostrando as cláusulas e mostrando as formas de trabalho da sua empresa. Se você não for bem claro na sua comunicação da hora da venda, infelizmente o cliente ele vai montar em você. Ah, mas se eu cobrar a carga que depois que ele comprou, eu vou perder esse cliente. Nossa, que dó, né? Eu tenho tanta dó de você que pensa assim. Tipo, ai, eu não consigo ficar no mercado se eu cobrar. Então, quer dizer, então você não é empresário. Você não tem essa visão de mercado. Se você ficar dando de graça as coisas para os outros e você não dá valor no seu negócio, na sua empresa, trazer o brand para você aqui, ah, eu não vou cobrar a carga desse cliente porque ele é um cliente bonzinho. Isso não existe. Não existe. Tenta pegar um ônibus em qualquer lugar, qualquer cidade, e entrar lá e falar assim: ah, eu só tenho R$2, eu posso trazer amanhã mais R$1? Você não vai andar, não existe isso aí. Então assim, ó, o dono de loja de bateria, os que têm medo de cobrar, os que não se posicionam ou não buscam estratégias de marketing para poder sair dessa briga, que a gente sabe que é difícil. Você cobrar uma entrega, cobrar uma instalação de bateria de carro é difícil, mas cobrar uma entrega e instalação de bateria de moto é muito fácil. Você cobrar uma entrega e instalação de uma bateria de caminhão que você tem que entrar muitas das vezes numa rodovia, que você ir mais longe, é fácil de cobrar, não é? Claro, mas o movimento é menor. Caminhão, bateria de moto está crescendo, a bateria de moto tem muito movimento. Mas vamos dizer assim, ó, por que na bateria de carro é difícil você cobrar a sua entrega e instalação? Por causa da cultura dos clientes, por causa da cultura das pessoas. Só que isso tem que mudar, galera. Isso tem que mudar. Eu falo para você que tem que mudar, porque ó, eu te deixei muito bem claro a forma que a gente faz aqui na Baterias Matias. E é que nem a gente fala, vou mostrar aqui, ó. A bateria, a bateria não é seguro de carro. A bateria não é seguro de moto. A bateria não é seguro de caminhão. Tudo isso daqui, ó, entrega, instalação grátis, instalação gratuita, visita do técnico. Se você não cobrar isso daqui, você não ganha dinheiro. E a sua empresa ela só vai ficar no mercado se tiver dinheiro. O cliente folgado, você manda para o concorrente. Deixa o concorrente se lascar, deixa ele poder fazer o preço dele lá de graça, o que ele quiser fazer ali. Ó, não tem o que a gente fazer. Entendeu? Tipo, o cliente o seu concorrente não cobra nada, manda lá para ele. Ah, mas o cliente ele cobra mais barato. Manda para ele. Sai fora de cliente folgado. O cliente folgado não é o seu cliente. Você não está perdendo o cliente. E você está deixando tipo de lado um cara que vai te dar problema no futuro. Procedimento de garantia, isso aqui é muito importante, muito importante. Você já deve deixar bem claro no ato da venda. Grampia o certificado, cola junto com o certificado de garantia. Gere um procedimento de garantia. Cobrar carga, tem que cobrar. Bateria não é um seguro de carro. E por muitas das vezes,
Hoje, com a facilidade do digital, com a facilidade da internet, existem vários modelos de procedimento. Ou então você pode entrar no ChatGPT e criar agora, você pedir aqui, ó, ChatGPT, amigão, tô precisando de um procedimento de garantia, de carga, de entrega, onde eu cobro um valor médio de R$50 para o setor de bateria automotivo. Pá, toma esse prompt ali. Ele vai te dar 1001 ideias de você criar o seu. Você só precisa imprimir e deixar junto com o certificado de garantia. Ou até, se quiser fazer um adesivo, cola um adesivo. Mas a comunicação clara com o seu cliente é a forma mais fácil de você sair fora desses clientes folgados que não querem pagar nada, buscam baterias baratas e qualquer situação que o carro vem dar defeito, ele vai falar que o problema é seu, então você tem que pagar, você que tem. Ah, mas eu vou no Procon, eu vou não sei na onde, eu vou não sei... Deixa ele ir. Deixa ele atrás. Eu estou há 16 anos no mercado, por muitas vezes eu batia de frente porque eu defendia essa causa. Eu sempre defendi a nossa valorização dos nossos técnicos. Eu, por muito tempo, eu fui um técnico de bateria na ponta. Eu comecei esse negócio do zero. Eu sei como que é tomar chuva, eu sei como que é difícil a rua, eu sei como que é difícil lidar com pessoas. E é por isso que eu bati o pé por esses clientes folgados. E muitas das vezes eles ficavam bravos, eles iam embora, mas depois de 2, 3 anos, eles estavam batendo aqui na minha porta. Porque não era só vender bateria, eu estava educando esses clientes e mostrando para eles o valor da minha marca, o valor da minha empresa e o que realmente eu preocupo com o meu cliente. Da mesma forma que ele também tem que preocupar com o meu negócio. Senão eu não estava 16 anos no mercado. Mas assim, eu acredito que essa estrutura que eu te passei, de forma gratuita, vai ajudar muito você a rever, a reanalisar o seu procedimento de entrega, instalação e a forma de vender. Cobre a visita do técnico. Saia fora desse negócio. Eu sei que a entrega e instalação grátis, é difícil você cobrar, vou cobrar a entrega, vou cobrar a instalação. Mude a forma da comunicação. Comunica cobrando a visita do técnico. Não cobre a entrega e instalação. Tipo, eu sei que é difícil você... vou cobrar a entrega e instalação. Cobre a visita do técnico. Se for a venda concluída, ele não vai pagar a visita do técnico. Se for a venda, no caso da visita do técnico, se não for de veículo e bateria, ele vai pagar a visita do técnico. Ele vai entender isso, as pessoas entendem. Só que você precisa ser bem claro. A comunicação tem que ser assertiva e você precisa propagar isso para as pessoas. Como? Na hora da venda. Certificado de procedimento de garantia, junto com o certificado da garantia, manda para o cliente. Muitas das vezes, na venda do WhatsApp, vai lá e manda pelo WhatsApp. É um texto, é copiar e colar. Ou se você tiver CRM, é muito mais fácil. É só você dar um prompt, um comando, vai para esse cliente também. E esse cliente ele vai estar aqui, ó, na cabeça, avisado. Que você não troca a bateria na hora, que existe um procedimento de garantia, você cobra pelo serviço e blá, blá, blá. E se esse cliente não quiser pagar, ele é um cliente folgado e ele não é o seu cliente. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu acho que essa foi mais uma aula, na verdade, não foi nem um vídeo específico assim de outros assuntos, mas eu quis trazer esse conteúdo que é uma aula que eu tenho dentro da área de membros do Acelera Bateria. E um dos métodos que a gente utiliza aqui na Baterias Matias para sair fora dessa briga de mercado e tá fluindo de uma forma constante aí no nicho de bateria. Eu vou ficando por aqui. Se você não está inscrito no canal, se inscreva já agora. E se você quiser fazer parte do projeto Acelera Bateria, o link está na descrição desse vídeo. É só você clicar e venha fazer parte do Acelera Bateria. Tamo junto e até a próxima. Valeu!